É isso aí, torcida. Vamos aqui para mais um conteúdo agora, pessoal, com o SBT Esportes Rio, trazendo as últimas informações do clássico entre Vasco e Flamengo. Flamengo 1 a 0 no Vasco. Agora é esperar para a próxima decisão no próximo domingo. Torcedor, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo. Perder é sempre ruim. Foi um ponto que você tem. Perder é sempre ruim. Eu não me contento com pouco. Aquela bola, hein? O Léo Pereira? Foi o Léo Ortiz, se não me engano, que tirou em cima da linha. Já tinha acontecido, né? Porque teve um jogo no Maracanã que o Léo Pereira tirou em cima da linha também uma cabeçada do Verratti. Olha, foi um golaço do Bruno Henrique. Na hora da minha cabine, eu trabalhei nesse jogo, né? Eu falei, gente, que golaço. Porque a imagem é uma só, lá não tem replay, Sim. né? Eu tava lá pertinho de você. Aí depois o povo, aí golaço, aí um povo, foi sem querer, golaço, foi sem querer. Gente, não tem como uma pessoa ficar de frente pra meta, finalizar uma bola e ser sem querer. Não foi sem querer. Não existe isso, é um cruzamento, beleza. Agora, de frente pra meta, foi um golaço mesmo. O Flamengo venceu o Vasco, saiu na frente na disputa pela vaga na grande final. Um jogo muito pegado e por vários minutos muito equilibrado. E é net diferente, que no caso é um cara que tá brilhando muito nesse campeonato brasileiro, que é o Bruno Henrique. O primeiro duelo começou com o Vasco brigando mais. A melhor chance foi com o Jair, com essa bola que passou muito perto do gol. Ryan também tem uma boa oportunidade de deixar o time de São Januário na frente e leva perigo. E de novo, após um belo passe de Coutinho, o camisa 77 chuta, mas Léo Ortiz salva já na linha. Pelo Flamengo, Luiz Araújo tenta deixar Léo Ortiz numa boa, mas ele cabeceia para fora. Segundo tempo, o Vasco tira o pé do acelerador e é o Flamengo quem volta melhor. Arrascaeta cobra a falta e a bola vai por cima. E depois, o uruguaio quase faz um gol olímpico. Luiz Araújo também tem a chance e manda longe demais. E logo depois acerta a trave. Só que o gol tinha que sair dos pés do rei dos clássicos. Bruno Henrique domina bonito e chuta no ângulo. 1 a 0 Flamengo, com BH se tornando o maior artilheiro do rubro-negro em clássicos. O Vasco ainda teve a chance de empatar a partida no finalzinho com João Vitor, mas Rossi fica com ela. Final, primeiro jogo com vitória rubro-negra. O time pode perder por um gol de diferença, que ainda se classifica para a grande final. Muito bem! O que houve? Hã? É o que a gente tem? Ah, põe na tela então. Não sei o que é. Cadê? Aí, Pedrosa, hoje eu acordei, meu professor, meu personal falou, vou te tirar da zona de conforto. Você vai treinar em grama sintética, no tapetinho. Tudo bem que o treino não foi de melhores não, Pedrosa. Mas deu pra ganhar. Isso te lembra alguém? Depois vão dizer que foi sorte por aí, hein, Pedrosa? Abraço, bom carnaval. Venê, vai curtir tuas férias, garoto. Fica te zicando a vida dos outros. Cara, nem de férias você sossega. Pelo amor de Deus, vai... Treinou no tapetinho, né? Que não adiantou de nada. Por quê? Porque o Vasco perdeu do mesmo jeito. Olha, nem de férias ele... Alex, nem de férias ele para de zicar as pessoas. Eu achei que eu não ia ouvir a voz dele hoje. Eu também. E olha que eu não tenho nem nada a ver com isso. Eu vim até mais tranquilo, eu falei, pô, pelo menos essa semana o Venê não vai. Um beijo pra Venê Casagrande que tá de férias. Vai curtir tuas férias, Venê. Pedrosa, e aí, hein? O que aconteceu? Muita coisa e pouca coisa. É verdade. Vamos lá. Eu acho que o Vasco fez 45 minutos bons contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né?
Teve um jogo muito mais equilibrado, o Vasco conseguiu marcar a pressão alta, o Flamengo estava se enrolando um pouco com a bola e acabou caindo nessa pressão alta do Vasco da Gama, até mesmo a forma que o Flamengo fazia quando ele volta a bola pro Rossi, que é uma tática que o Felipe Luiz tem utilizado bastante de recomeçar o jogo. O Botafogo do Arthur Jorge fazia muito isso antigamente, recomeçava o jogo para poder criar espaço para os seus principais jogadores. Isso não deu certo contra o Vasco no primeiro tempo, que teve inclusive a melhor chance da partida com esse aí que está chutando essa bola, que é o Ryan, num passe do Felipe Coutinho, um contra-ataque que o Vasco conseguiu encaixar, como vocês estão vendo aí na tela. O Ryan sai em disparada, bate de direita, o Rossi pega e na volta o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Isso aí foi logo no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco da Gama poderia ter saído com o resultado positivo no primeiro tempo e, repito, só durou 45 minutos, porque o jogo volta para a segunda etapa e o Vasco é completamente outro. Se competiu, se fez um jogo sério, se fez um jogo correto no primeiro tempo contra o Flamengo, no segundo a gente viu aquele Vasco desmoronando. Eu acho que essa é a palavra. E no final das contas, a gente, além de ter visto um público bem pífio para um clássico dos milhões em Campeonato Carioca, pouco mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos, que tinham quase 40 mil à disposição. O Vasco da Gama não conseguiu fazer valer nem a sua força da sua torcida, porque tinha pouca gente lá, e no final das contas, o Flamengo, em uma bola, o Bruno Henrique não estava jogando absolutamente nada, mas assim que se fazem os craques, assim que o cara que é diferente aparece. Ele consegue se desvencilhar ali justamente do Lucas Freitas. O Lucas Freitas e o João Vitor, que estavam fazendo boas partidas, ele acaba conseguindo esse lance aí, que pra mim não tem nada de sorte. O Bruno Henrique, ele faz o lance do pivô, consegue se desvencilhar do Lucas Freitas, bate de canhota e aí coloca o Flamengo na frente com 1-0. Sendo que o Flamengo já estava sendo melhor no jogo desde o início do segundo tempo. Teve uma bola do Luiz Araújo que o Luiz Araújo acabou isolando, teve outra bola do próprio Luiz Araújo que acabou parando na trave, e o Felipe Luiz foi muito inteligente quando no final ainda do primeiro tempo ele troca o Plata pelo Luiz Araújo. Ele coloca o Luiz Araújo na direita e o Plata na esquerda. E a jogada do gol, ela sai exatamente dessa movimentação. O Plata consegue se desvencilhar, o Hugo Moura acaba pulando uma casinha. Quando a gente fala pular uma casinha, é que ele salta uma linha para tentar marcar o Plata, e aí nesse momento, ele acha o Bruno Henrique sozinho entre linhas e o Bruno Henrique consegue fazer o gol. Depois do gol, o grande problema do Vasco. Hein? Foi um golaço, um gol absurdo, assim, não tem como tirar qualquer tipo de mérito do Bruno Henrique, muito pelo contrário. Não pegou tanto na veia, mas pegou como tinha que pegar e foi golaço. Teve muita gente falando também que o Léo Jardim falhou, eu discordo completamente. Eu acho que é muito mais mérito do Bruno Henrique de ter conseguido pegar o Léo Jardim desprevenido. E aí, depois que o Vasco toma o gol, desmorona. E isso tem muito a ver com o Carille, que demorou muito a mexer. O Carille, ele coloca o Lloyd no segundo tempo, e o Lloyd é o reforço que chegou depois de todo mundo, e ele entrou primeiro. E ele não coloca o Nuno, que teoricamente seria o reforço mais badalado, o cara que tinha acabado de ser o melhor jogador do Campeonato Português, não coloca na partida, coloca o Garré, ele dá essa justificativa lá que o clima era muito complicado, aí ele coloca um cara que veio da Rússia, mas não coloca um cara que veio de Portugal. Para mim, ele demorou muito a mexer, o Flamengo ficou muito confortável dentro da partida, mesmo com os desfalques, conseguiu ter no segundo tempo um amplo domínio sobre o Vasco da Gama. E te digo mais, o Flamengo nem fez uma excelente partida, nem perto do Flamengo que o Felipe Luiz vinha apresentando nos últimos jogos. Mas, mesmo assim, sua superioridade de elenco, sua superioridade mentalmente, a superioridade do seu treinador fizeram a diferença. O Flamengo novamente venceu o Vasco numa semifinal de Campeonato Carioca e novamente, mesmo com todos os subterfúgios que o Vasco tentou encontrar, trocando de campo, dando desculpa de que seria por grana, seria por mando, utilizando o artifício do tapete para tirar o Flamengo da zona de conforto, e no final das contas o resultado foi o mesmo. Então, é isso aí, torcida, e vamos para mais uma notícia. Felipe Luiz revela sentimento especial com o atacante do Flamengo. Sempre dá a sensação de que, após a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 1-0 no último sábado, Felipe Luiz rasgou elogios a vários jogadores. Dentre os exaltados esteve o atacante Luiz Araújo. De acordo com o treinador, o camisa 7 sempre passa a sensação de que irá gerar gols. Eu sabia que Luiz estava sendo sacrificado na esquerda, que não é o melhor lado dele, já jogou nessa função, mas com a perna trocada ele desequilibra menos. Também estava sentindo Plata um pouco abaixo, de se trocar os dois e deu certo. Luiz sempre dá a sensação que vai gerar gol porque é um jogador com números. E muito se deu a falta desses jogadores, porque no primeiro tempo, né, o Vasco teve uma postura diferente do que foi o outro clássico, né, bateu muito
mas também conseguiu jogar melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Teve a chance do Ryan, que foi salva em cima da linha, mas assim, o Flamengo sai com mais uma vitória. Na próxima partida ainda tem aquele perigo, né, ou se o Vasco vai tomar mais gols, se o Flamengo pode ceder o empate, porque o primeiro tempo o Flamengo estava irreconhecível. E é isso, torcedor. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!